todo ano, no mês de novembro, nos dedicamos a essa série Identidade. E é por isso que nós estamos agora na série Identidade 2021. E nós nos dedicamos a essa série com o fim de firmarmos nossa identidade como batistas e como a primeira igreja batista de Itapevi. Existem características que nos identificam como batistas e também possuímos características peculiares à nossa igreja local. Características próprias nossas que você talvez não vai encontrar em outra igreja batista. Por isso, nós precisamos trazer constantemente à nossa memória o que nos caracteriza e nos une como igreja batista. E também trazer à nossa memória o que Jesus Cristo deseja realizar através da nossa igreja aqui local, na cidade de Itapevi. E hoje nós iremos falar então de nossa visão. O primeiro ponto que eu quero destacar é a importância de se ter uma visão. A visão é aquilo que torna palpável, visível, concreto os nossos sonhos e que determina nossas ações. Ela aponta para onde queremos chegar e ser. Abraão viveu essa experiência ao lado de Deus, depois de ter se separado de Ló, seu sobrinho. Deus lhe deu uma visão a respeito da promessa que lhe havia feito, conforme nós podemos ver em Gênesis, capítulo 13, verso 14 ao verso 17. Você pode acompanhar na tela. Diz assim a palavra: Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele: De onde você está? Olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, grife na sua Bíblia, vendo, está falando de uma visão, darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Percorra esta terra de alto a baixo, de um lado a outro, porque eu a darei a você. O que Deus estava fazendo? Deus estava plantando no coração de Abraão sua própria visão. Essa visão, a visão de Deus, plantada agora no coração de Abraão, passou a ser agora o objetivo de vida de Abraão. E diz o texto que ele viveu pela fé, peregrinando na terra prometida. Nós vemos isto na palavra de Deus. Ele percorreu toda a terra de alto a baixo, de lado ao outro, tomando posse em seu coração da promessa de Deus. Ele viveu movido pela visão que Deus plantou em seu coração. Então, quando Deus diz para Abraão olhar para o norte, olhar para o sul, olhar para todos os lados, e disse: olha, toda essa terra que você está vendo eu te darei, ele estava plantando uma visão no coração de Abraão, que o moveria a partir daquele momento na sua jornada. E aí manda ele percorrer agora toda essa terra. Então ele vai percorrendo, e no seu coração tomando posse da promessa de Deus. E ele vai andando, essa terra é minha, Deus vai me dar, essa terra é minha, Deus vai me dar, ele prometeu, e ele vai percorrendo toda
a terra. Em nosso último encontro, eu falei que Deus havia deixado claro em meu coração que deveríamos ser uma igreja com a cidade. Uma vez definido o que Deus esperava de nós em relação à nossa cidade, eu passei a perguntar a Deus qual a visão que o Senhor deseja que a cidade tenha de nós. Em outras palavras, o que eu estava querendo saber de Deus é qual a visão que o Senhor tem para nós. Como que o Senhor quer que a nossa igreja seja conhecida pela cidade? Eu precisava saber de Deus como deveríamos marcar a cidade com a nossa presença. Uma vez que Deus nos quer com a cidade. Como deveríamos ser conhecidos, né, por Itapevi? E a resposta a essa pergunta definiria então a nossa visão. Porque a nossa visão é construída com o fim de nos levar ao que desejamos ser. A visão, ela está sempre nos fazendo lembrar o porquê nos reunimos aqui, todos os domingos. E você poderia cultuar a Deus de sua casa, nós poderíamos estar cultuando a Deus de nossas casas. Mas por que Deus nos reúne aqui todos os domingos? Para brigarmos? Não. Para ficarmos discutindo? Não. Porque Deus tem uma visão para nós como corpo, unidade, como igreja. Porque a igreja é a unidade. Mas qual a visão, então, que Ele tem para nós como igreja? Uma igreja de um piso? Porque muitas vezes quando nós pensamos em igreja, nós pensamos só na parte estrutural. Qual é a visão que Deus tem para nós de igreja? Talvez você goste de uma dessas 4 igrejas, você fala, essa é a igreja que eu quero, escolha uma dessas igrejas. Mas o que Deus quer para nós é isso? Uma igreja de um piso, uma igreja de 2 pisos, uma igreja com jardins, uma igreja de frente ao rio, uma igreja aconchegante, uma igreja moderna, uma igreja antiga, na sua estrutura física, uma igreja espiritual, uma igreja carnal, uma igreja da palavra. Saber o que Deus quer para nós dentro de Itapevi é importante, porque tudo isso influencia também o que nós vamos construir, até mesmo nas nossas estruturas físicas. A visão, ela nos aponta onde queremos chegar e como queremos ser vistos. Nós queremos que as pessoas passem ali afora e olhem e fechem, nossa, que igreja relaxada. Olha as paredes, tudo descascada, largado, os portões, olha as grades desta igreja. E eles falam que adoram a Deus. Olha o que eles oferecem para Deus. Portões enferrujados, pintura caídas. É isso que vocês querem que as pessoas passem lá e vejam? E avaliem a nossa fé por aquilo que nós mostramos, a nossa adoração a Deus? Nós não queremos ser uma igreja de ricos, nós não queremos ser uma igreja de pobre. Nós queremos ser uma igreja que zele pelas coisas de Deus, em tudo, com excelência. Mas a visão, ela vai nos ajudar a entendermos por que nós precisamos também de estruturas físicas melhores. A visão nos faz compreender o que nós queremos chegar a ser espiritualmente. Por isso Deus deu aquela visão a Abraão. E é por isso que Ele também nos dá uma visão clara para nós como igreja aqui. E a partir então dessa compreensão dessa visão,
Nossas estruturas físicas e orgânicas devem atender a essa visão. Todos os ministérios de nossa igreja devem olhar para a visão de nossa igreja e tê-la como alvo a ser alcançado. Cada membro de nossa igreja deve buscar viver nossa visão, pois somente assim a tornaremos real, quando cada um aqui abraçar essa visão e fazer dela sua visão de vida. Aí a nossa igreja, sim, vai alcançar aquilo que Deus quer. Mas então eu quero apresentar a nossa visão. Eu acredito que alguns entre nós já sabem qual é a nossa visão. Nós temos falado disso todos os anos. E eu ficaria muito triste em saber que nossos líderes de ministério, de conselho pastoral, diretoria, não tenham gravado em seus corações a visão da igreja. Pois ela deve nortear nossas ações. Muitas vezes as pessoas entram lá na minha sala e vêm me questionar, e eu sempre falo, eu estou olhando para a nossa visão. Eu não trabalho para um grupo, para outro grupo, eu estou olhando para a visão que Deus tem para essa igreja, e eu trabalho em direção a essa visão. Então vejamos a declaração de nossa visão. Vamos ler juntos? Eu quero convidar vocês a ler. Essa é a nossa visão. Ser uma comunidade onde cada membro seja uma expressão do amor de Deus, onde estiver. E se você ainda não tem isso, escreve aí no seu papel, escreve na sua Bíblia, e tenha isso no seu coração para você falar, eu vou viver isso. Eu vou viver isso. E nossa visão não foi algo que nasceu do meu coração, não. Ou ela surgiu do nada, do acaso, né? Eu estava lá pescando, epá. Não, não foi. Ela me foi dada após muito tempo de oração. Estas palavras que vocês estão vendo, a visão de Deus para a nossa igreja, ela foi sendo plantada por Deus ao longo de um período de oração. Deus foi construindo em meu coração o que Ele desejava realizar em nossa igreja antes que eu aceitasse ser pastor dessa igreja. E acredito que Deus fez isso para que eu não fosse influenciado pela própria igreja ou por os meus sentimentos em relação à igreja. Então, antes de eu dizer sim para esta igreja, eu estava em oração e jejum, para saber que se Deus me queria aqui, e que se Deus queria, eu estava perguntando o que Ele queria dessa igreja, e o que Ele queria que essa igreja se tornasse. E Deus foi me falando ao longo deste período. E foi isso que me moveu a aceitar estar nessa igreja. Em nossa visão, nós temos duas ênfases claras do que desejamos ser, que dão a nós a direção de como desejamos ser conhecidos. Ser uma comunidade e ser uma expressão do amor de Deus. Nós queremos que as pessoas que entrem nesta igreja, ao pisar ali na entrada, a primeira coisa que ela sinta é que ela está dentro de uma comunidade, de um grupo de irmãos que se amam, que são unidos, que trabalham juntos. E que elas percebam que o amor de Deus. Da mesma forma, nós queremos ir para a cidade, ir trabalhar lá, se envolver, estar com a cidade, e lá eles também perceberem que nós somos uma comunidade e uma expressão do amor de Deus.
Portanto, eu quero dizer que nós queremos invadir a cidade e sermos invadidos pela cidade, deixando para eles a marca de que somos uma comunidade e uma expressão do amor de Deus. E diante disso eu quero definir o que significa sermos uma comunidade cristã e sermos uma expressão do amor de Deus. E nós vamos primeiro ver o que significa sermos uma comunidade cristã. Romanos, capítulo 12, versículo 5, diz assim: assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. O que nos difere das demais comunidades existentes é que na comunidade cristã somos inseridos no corpo de Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Então, cada vida que aceita Jesus, recebe o Espírito e é inserido no corpo de Cristo pelo poder do Espírito Santo. E ao sermos inseridos no corpo de Cristo, nos tornamos um em Cristo Jesus. Nós não só temos algo em comum, como muitas comunidades aí fora têm, por exemplo, uma missão, uma visão, ideias, fé, realizações, valores e princípios, tudo isso sim nós temos em comum, como nos tornamos comuns uns aos outros. Isso nos diferencia das demais comunidades. As outras comunidades, elas podem sim estar existindo, porque têm uma missão em comum, têm uma visão em comum, realizam junto coisas em comum. Mas a diferença da comunidade cristã é que nós nos tornamos um em Cristo. A nossa vida é comum. A vida que nos sustenta e que nos dirige é a mesma. É a vida do Espírito de Cristo. Nós estamos inseridos no corpo de Cristo, guiados pelo Espírito de Cristo, o mesmo Espírito. Portanto, a nossa comunhão é espiritual. Ela foi realizada na cruz por Jesus Cristo. Agora entenda, só viveremos essa comunhão e a tornaremos visível para o mundo, como nós desejamos, como igreja, quando vivermos em comunhão aqui, neste tempo presente. Não adianta nós sabermos que lá no céu, nós vamos nos ver e vamos nos abraçar, nos amar, porque Cristo, vai ter retirado de nós todo o pecado, que lá no céu, nós batistas vamos deixar de ser primos dos presbiterianos e vamos ser irmãos em Cristo, que lá no céu, aquela pessoa da igreja que você não conversa, lá você vai conversar, lá no céu, mas aqui não, aqui Jesus, eu não. Aqui ela não entra na minha casa, aqui ela não almoça comigo, aqui ela não senta no banco comigo, aqui não. Nós só vamos viver a realidade do céu quando nós começarmos a trazer o céu para o nosso tempo presente. Quando nós começarmos a nos abraçar, a amar de verdade aqui, a respeitar, a sermos submissos a quem tem que ser submisso, de verdade aqui. Quando nós pararmos de brincarmos de sermos crentes. E virarmos cristãos de verdade. Só podemos afirmar que somos uma comunidade quando nós vivemos em comunhão. De verdade. Compartilhando a vida e tudo que diz respeito à vida. Os dons, os recursos, conhecimentos, materiais, com aqueles que são comuns a nós, porque são um conosco, no mesmo Espírito. Nossa união, ela não é ideológica, não é filosófica, ela não é
de interesse pessoal, ela é espiritual. Ela é realidade feita na cruz por Jesus Cristo. E que nós precisamos abraçar pela fé e buscarmos vivê-la. E torná-la realidade em nossas vidas a partir de nós. Não fica esperando o outro, começa por você. Ela se inicia ao renunciarmos o controle de nossas vidas e nos rendermos ao senhorio de Jesus Cristo. E ela se completa no derramar do Espírito em nós. Dessa forma, nós somos imersos no corpo de Cristo e participamos da mesma vida, a vida de Cristo. Nós veremos agora o que significa sermos uma expressão do amor de Deus. Definindo, então, a expressão do amor de Deus. A bênção apostólica, ela é uma das formas convencionais dos pastores, padres e outros líderes sacerdotais se despedirem do povo de Deus. Essa bênção se encontra na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Paulo terminou a sua carta se despedindo com essa bênção, conforme nós podemos ler em 2 Coríntios 13, 14. Você pode me acompanhar na tela. Diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Embora tenhamos o costume de nos despedirmos, com esta bênção, de encerrarmos os nossos cultos com esta bênção, pouco refletimos sobre ela. E hoje eu quero fazer então uma reflexão, baseado nessa bênção. Porque o nosso desejo de sermos uma expressão do amor de Deus tem tudo a ver com o viver debaixo dessa bênção. 3 palavras se destacam na bênção apostólica: graça, amor e comunhão. A palavra graça, ela pode, neste contexto que Paulo a usou, estar se referindo à salvação, à capacitação de Deus, à sustentação, à proteção, ou até mesmo aos dons, pois todas estas coisas nos são dadas como manifestação de graça de Deus. Paulo poderia estar falando que a graça do Senhor Jesus Cristo ele está dizendo que a salvação de Jesus Cristo, que a proteção de Jesus Cristo, que o sustento de Jesus Cristo, que os dons de Jesus Cristo, ele poderia estar se referindo a tudo isso, através desta palavra. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo foi manifestada a nós, porque o Pai, nosso Pai Celestial, diz a Bíblia, nos amou de tal maneira que entregou seu Filho Jesus para morrer a nossa morte e termos por meio dele a vida eterna. Vocês entenderam? Então que a graça de Jesus, a salvação, tudo isso que provém de Cristo a nós, nos foi dado porque Deus Pai nos amou de tal maneira que Ele entregou seu Filho numa cruz por nós. Essa graça, manifestada agora por Jesus Cristo, por causa do amor do Pai, nos permitiu vivermos em plena comunhão com o Espírito Santo. A graça que foi manifestada naquela cruz nos justificou, de forma que nós pudemos entrar na vida de Deus, termos comunhão por meio do Espírito Santo. Portanto, se a graça é resultado do amor do Pai por nós, e se nós como igreja, preste atenção, desejamos ser uma expressão do amor do Pai, precisamos fundamentar nossas vidas na graça. Vocês entenderam?
A graça foi manifesta por causa do amor do Pai, ela é resultado deste amor, desde o início da criação. E se nós, igreja, estamos querendo expressar o amor do Pai, então nós precisamos expressar a graça. O amor de Deus se torna real e visível quando somos graciosos. O amor, ele é real por meio da graça. Por isso nós sabemos que Deus nos amou tanto, porque nos deu Cristo, graça. A graça e o amor se misturam, se confundem, mas elas devem ser a plataforma que rege nossas vidas. Porque é a plataforma pela qual Deus lê a vida. Por favor, preste muita atenção no que eu estou falando aqui hoje. Porque isso aqui tem que mudar sua vida. Deus lê a vida, a história pela graça. É a plataforma pela qual rege a vida. Deus lê a história pela lente da graça e do amor. Deus se move na história pela graça e pelo amor, de capa a capa na Bíblia. Você vai do livro de Gênesis, do primeiro capítulo ao último capítulo de Apocalipse, você vai ver Deus se movendo na história com graça e amor. Ele lê a história assim. A graça e o amor precisam então ditar nossas escolhas na vida, nossas ações e nossos sonhos. O resultado da manifestação dessa graça e desse amor é que vidas se conectarão com Deus por meio de Jesus Cristo e conosco através do Espírito Santo. Mas como manifestamos essa graça de nosso Senhor Jesus Cristo na prática, no dia a dia? Nós fazemos isso vencendo o mundo. Eu falo do sistema que governa o nosso mundo. Nós venceremos o mundo quando deixarmos de sermos capitalistas, quando deixarmos de sermos socialistas, quando deixarmos de sermos comunistas, monarquistas, e nos tornarmos agentes da graça de Deus, cidadãos do reino de Deus, embaixadores do reino de Deus. Quando o dinheiro e o poder não mais serem a plataforma que determine nossas relações sociais. Quando entendermos que o segundo lugar, que o terceiro lugar, também tem valor aos olhos de Deus. Quem disse que o segundo e o terceiro lugar não tem valor? Quem disse que uma medalha de prata ou de bronze não tem valor? O sistema que governa este mundo impôs isso a nós e nós aceitamos isso. E eu vou dar aqui um exemplo. O Rubinho Barrichello, até hoje, né? Ele é motivo de chacota, porque ele dirigia para ajudar seu companheiro a vencer. Um cara que abriu mão de si para que o outro se tornasse campeão. Dentro da igreja deveria ser valorizado. Um Barnabé. Não, mas nós olhamos com os olhos que o mundo nos vendeu. E aí a gente olha para o Rubinho Barrichello e fala, nossa, é uma tartaruga. Se tornou motivo de chacota.
Porque a nossa sociedade valoriza somente o primeiro lugar. Agora ele dirigia, sabe o quê? Uma Ferrari. Você já dirigiu alguma Ferrari? E você fica zombando do Rubinho Barrichello? E ele ganhava milhões, hein? Ganhava milhões. Você já ganhou algum milhão na tua vida? E fica zombando. Ah, não, mas por quê? Porque você compra o que a sociedade vende para você. Nós só venceremos o mundo através da graça. Quando nós deixarmos de olhar para o nosso vizinho como um concorrente, e nós o vermos como um parceiro de vida. Nós concorremos por emprego. Nós concorremos por vaga de estudo. Nós concorremos por comida. Somos criados para sermos competitivos. Nós somos fruto dessa sociedade e não percebemos de fato quem somos. E nós entramos na igreja e continuamos pensando e agindo da mesma forma. E achamos que nos convertemos. Nós somos criados para sermos competitivos. E esse não é o projeto de Deus, não é. Você precisa merecer para obter algo neste mundo. Vivemos numa sociedade meritocrática. Nós só venceremos o mundo através da graça. Quando olharmos para o outro ser humano e o vermos como continuidade de nossas próprias vidas. Amar o teu próximo como a ti mesmo é você olhar para o teu próximo e se ver continuando através dele. Quando nós compreendemos que todas as profissões merecem salários dignos, porque por trás das profissões está um ser humano à imagem e semelhança de Deus. Quando nós começarmos a nos importar com a geração futura, não destruindo mais os recursos que um dia eles precisarão para a sua sobrevivência. Quando deixarmos de vivermos a vida baseada na produtividade. Quando deixarmos de darmos valor às pessoas, baseado em seus conhecimentos humanos, tão somente quando deixarmos de levarmos uns aos outros a julgamento, quando passarmos a resolvermos nossas questões baseadas na graça e no amor, e não mais sobre a plataforma do dinheiro, do poder ou do mérito. Eu quero pedir para os meninos da mídia soltar um vídeo. Este vídeo passou nas mídias, nos jornais, há umas 2 semanas, se não me falha a memória, ou 3 semanas, e percorreu por vários lugares. Eu queria que você desse uma olhada nesse vídeo. É cheio aqui todo dia de pessoas comendo lixo? É cheio, todo dia é adulto, criança. Nós ficamos esperando aqui, né? Nós estamos numa situação de rua aí, né? Muitas das vezes é difícil estar arrumando comida. Então a gente vem aqui na caçamba, né? Esperar, né? Essa é uma alimentação. É peixe, é cabeça de peixe, é víscera, é pé de galinha, ossos. É triste você acompanhar essa realidade do dia a dia? É complicado, mas é porque eles precisam, né? Porque na realidade eles precisam. Então a gente tem mais é que ajudar. Você também pega comida aqui do lixo? Pego. Por quê? Que é o único lugar que eu tô tendo, desempregado. Acha que vale a pena ficar comendo comida aqui da caçamba e tudo mais? Mas é mais forte que você? Cada um tem sua história. Qual que é a sua história? Abandono.
minha resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com... Este é o nosso país. Por que pessoas estão pegando comida no lixo? Porque seres humanos criados à imagem de Deus, nossos irmãos brasileiros, estão buscando comida num caminhão de lixo. Porque o nosso mundo não é regido pela graça, mas pelo poder, pelo dinheiro, pela meritocracia. Nós não nos tratamos pela graça, pelo amor. E, infelizmente, nós não nos tratamos pela graça, pelo amor, nem dentro da igreja. As igrejas são um reflexo da vida lá fora. Em nossa sociedade, só come quem trabalha e produz. E só pode ter saúde e moradia quem trabalha e produz. A justiça só alcança aqueles que podem pagar por ela. Aqueles que de alguma forma a merecem. A graça deve ser a chave de leitura para reescrevermos o mundo e a nossa história. Ela não é somente para alcançarmos o céu. É para trazer o céu para a terra. Jesus nos ensinou isso das mais diversas formas. Ele nos ensinou essa verdade através da parábola do filho pródigo. Eu não vou ler, vocês podem ler em casa, Lucas 15, verso 11 ao 32. O filho mais novo gastou toda a sua herança de uma forma irresponsável e imoral. Contudo, ao retornar para a casa do pai, ele é recebido pelo pai de braços abertos. É incluído na herança novamente do pai. Ele não merecia, mas o pai o incluiu novamente. O abraçou, o restaurou, o vestiu com vestes novas. Ele não merecia. Mas o reino de Deus não é de meritocracia, é de graça, é de amor. Ele foi contado entre os justos, mesmo sendo injusto. Porque esse é o reino de Deus. É graça, é amor. Não é baseado em méritos, não é regido pela plataforma do poder ou do dinheiro. O filho mais velho achou injusto. Porque estava olhando a vida através da lente da meritocracia. Muitas vezes somos assim, somos o filho mais velho. Por que cidades que têm UTIs não querem receber doentes de outras cidades que não possuem UTIs? Porque eles afirmam que não é justo. Não é justo. Pois suas UTIs são para aqueles que pertencem à sua cidade e que logicamente se entende pagaram então os impostos, IPTU e outros impostos na cidade, e por isso eles são os únicos justos para desfrutar dessas UTIs. E rejeitam aqueles que não têm UTIs, mas que estão numa cidade que não foi feito isto. Como se eles não merecessem. Mas é justo nós deixarmos pessoas morrerem porque não pagaram impostos, morrerem porque talvez seus prefeitos e vereadores não fizeram UTIs na sua cidade, porque desviaram dinheiro? É justo nós fecharmos as portas, então, das UTIs para aqueles de outros lugares? Na leitura de Deus, não é justo. Porque Deus é a história através da lente da graça e do amor. A justiça dos homens desconsidera a graça e o amor.
Jesus ensinou essa verdade também por meio da parábola do Senhor, que contratou vários trabalhadores ao longo do dia e pagou a todos eles o mesmo valor. Diz esta parábola que logo pela manhã ele saiu e encontrou alguns trabalhadores. Era 7 horas da manhã. E ele contratou aquelas pessoas para trabalhar nas suas terras, até o final do dia. Por volta do meio do dia, ele voltou lá na cidade e ele percebeu que ainda existia lá trabalhadores que não tinham conseguido o trabalho. E aí ele foi lá e contratou aqueles trabalhadores para que fossem às suas terras trabalhar e colher. Então ele tinha lá um grupo que estava desde o horário da manhã, e agora chegou um grupo na metade do dia, e trabalharia então até o final do dia. Quando foi por volta aí de umas 17 horas, ele precisou ir até a cidade, sabe, foi lá comprar lá um adubo, e chegou lá, viu que ainda tinham pessoas que não tinham conseguido o trabalho. Faltava 1 hora só para encerrar o expediente, mas ele pegou e contratou aquelas pessoas e disse: vocês podem ir à minha terra e trabalhar. E aí então aquelas pessoas foram e trabalharam 1 hora somente. Ao encerrar o dia de trabalho, todos, foram lá para receber o seu pagamento. E aí aquele senhor que havia contratado todos aqueles homens, pagou o mesmo valor a todos. O que entrou no horário da manhã, recebeu o mesmo valor que aquele que entrou no horário do meio-dia, e o mesmo valor que aquele que entrou às 17 horas, trabalhou 1 hora. E eles julgaram ser injusto o pagamento dado pelo Senhor, porque eles estavam olhando a história e a vida de cada um pela lente da produtividade, da meritocracia. Não, eles não merecem. Eu trabalhei o dia inteiro, aquele lá só trabalhou meio-dia. O do meio-dia também pensava, não, mas aquele lá não merece, eu trabalhei meio-dia e trabalhei 1 hora só. Mas Jesus nos ensina novamente a história e a vida precisam ser lidas com as lentes da graça e do amor. Se nós desejamos ser uma igreja que expresse o amor de Deus, precisamos olhar a história e a vida de cada ser humano pela lente da graça e do amor. Precisamos nos libertar da cultura que o mundo imprimiu em nós. Precisamos nos converter. Precisamos nos libertar da justiça que o mundo imprimiu em nós. Precisamos abandonar esta plataforma da meritocracia, da produtividade, do poder, do dinheiro, e começarmos a ler a história, a compreendermos a vida a partir da ótica divina, da graça e do amor. Eu te convido para juntos sermos uma comunidade, onde cada membro seja uma expressão do amor de Deus onde estiver. Amém? Eu quero convidar você a fechar os olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do nosso Deus e Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja hoje e sempre com todos. Amém. Deus te abençoe.